Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do soberano Deus esteja sobre a tua vida, em sua casa, em teu lar. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos basta, que nos sustenta, que nos mantém de pé. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Expresse ao Senhor o teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor e soberano da sua vida. Se enche de Deus em todo o tempo, em todo o tempo, em toda situação ou circunstância, em todos os lugares que você estiver. Seja rodeado de quaisquer pessoas, esteja cheio de Deus. Não deixe que nada fora te contamine, nada do mundo te contamine. E nesse domingo lindo e abençoado, do dia 11 de dezembro de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, onde Mordecai, o tio de Esther, diz as seguintes palavras e faz a pergunta a Esther: porque se de todo te calares agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada à rainha? Glórias ao Senhor por este verso, onde Mordecai foi até a Esther, elevada à rainha, pedir ajuda, pedir auxílio, porque o povo judeu estava ameaçado naquele momento. Eram ameaçados a serem destruídos. E assim Mordecai, o tio de Esther, foi até o palácio pedindo ajuda para que Esther falasse com o rei, para que Esther se chegasse ao rei. E assim ele diz: se te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro. Sim, o povo de Deus, o escolhido de Deus, ele é protegido de alguma forma. Agindo eu, quem impedirá? Se Deus é por nós, Romanos 8:31, quem será contra nós? Então faz parte das promessas do Senhor para a vida do seu povo proteção. Nenhum dano te acometerá, o Senhor nos promete. Portanto, Mordecai, dirigido pela palavra de Deus, disse a Esther: se não ajudar a nós, de algum outro modo Deus vai agir, usando alguém de instrumento ou de alguma outra forma para chegar socorro ao seu povo. Mas se você sair fora do chamado de Deus, a tua casa e a casa de teu pai vai perecer. E quem sabe, por uma conjuntura, e quem sabe, por essa razão, é que Deus permitiu seres elevada à rainha. O que eu quero dizer a você é que existem situações, meu irmão, existem circunstâncias, existem lugares que o Senhor nos coloca no meio delas. Situações às quais nós fazemos parte e às vezes nós nem entendemos por qual razão nós fazemos parte daquela situação.
Porque nós somos envolvidos em certas circunstâncias, em certos fatos, em certos acontecimentos, em certos lugares. Às vezes você pisa em certos lugares ou você é levado a certos lugares, até mesmo fora da sua cidade natal. Há lugares onde você jamais imaginaria frequentar. E você é envolvido em situações que você fica sem entender por qual razão você está envolto naquela situação. Você não entende por qual razão. Mas com o passar do tempo, nós percebemos que foi para que algum propósito de Deus se cumprisse, ou para que impedisse que algo que fosse contrário aos propósitos de Deus acontecesse. O Senhor nos coloca em certos cenários a fim de sermos atuantes em Deus, a cumprir com o nosso chamado. Porque na verdade, irmão, nós somos chamados a cumprir com os propósitos de Deus, a sermos dirigidos por Deus a fim de que seus propósitos se cumpram. Ele move todas as coisas e dentre essas coisas nós estamos inseridos nessas coisas. Nós somos instrumento de Deus para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa própria vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Portanto, somente siga a vontade de Deus. Somente seja um protagonista da vontade de Deus. Deixa Ele fazer cumprir os propósitos dele sobre a sua vida. Não resista. Jonas tentou resistir um chamado que Deus o fez, dizendo: vai a Nínive. Eu preciso que aquele povo se arrependa. No entanto, Jonas foi numa direção contrária à voz de Deus. E o Senhor, por uma conjuntura de arrependimento daquele povo, queria que Jonas fosse até aquele povo, mas ele recusou. Ele foi resistente. E assim o Senhor permitiu que ele fosse abocanhado por um grande peixe. Ali ele viu as trevas, ele orou, ele se rendeu à vontade de Deus. Não resista à vontade de Deus. Não resista, porque a vontade do Senhor, ela anda junto com os propósitos dele. A vontade do Senhor faz com que os propósitos do Senhor se cumpram, e os propósitos de Deus fazem a vontade dele acontecer. Sim, a palavra, a sua voz é lançada primeiro. Ele abriu a boca, ele determinou que é um propósito. Assim, a palavra impulsiona com que as coisas, os fatos, as circunstâncias aconteçam. Não resista, deixa Deus fazer. Foi exatamente o que o tio de Esther, Mordecai, disse a ela: não resista. Se você resistir ao chamado, aquilo que Deus determinou para que você faça, você vai perecer. Nós somos destruídos, nós perecemos se seguirmos contrário à vontade de Deus, se seguirmos contrário aos propósitos, ao chamado que Ele nos fez. Porque todas as coisas cooperam para o bem somente daqueles que amam a Deus e que obedecem o seu chamado. Romanos 8, 28. Não resista. Mesmo que a situação em que você esteja inserido, vivenciando, o lugar que você esteja vivendo, é um lugar que não te satisfaz, é um lugar que não te agrada, mas se foi o Senhor que te escolheu estar aí, siga e faça de acordo com a vontade de Deus, porque os planos que o Senhor tem para a sua vida são maiores do que os seus. Os caminhos que Ele tem para a sua vida são melhores do que os seus.
assim como os céus estão mais altos que a terra. Submeta-se a Deus em todo o tempo, independente que a sua vontade não esteja satisfeita, mas satisfaça a vontade de Deus em todo o tempo. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Enche essa vida que me ouve com a tua presença. Que essa vida, Senhor, seja dirigida por ti, pela tua voz, pela tua vontade, pelo teu querer. Seja onde estiver, seja em qual circunstância esteja vivendo, vivenciando, passando, seja com essa vida, Deus, seja com esse homem, seja com essa mulher, dirigindo as escolhas, as decisões, os pés, os pensamentos, as ações. Sim, Jesus, tu és Deus. Exaltado é o teu nome, glorificado é o teu nome. Que nós estejamos totalmente inseridos na sua vontade, nos átrios do Senhor, no centro dela, Deus. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, o Senhor sabe por qual razão nós fomos chamados. O Senhor sabe por qual motivo nós estamos nessa situação. Seja feita a tua vontade. Que nós cumprimos com aquilo que nos foi estabelecido, com os propósitos do Senhor sobre as nossas vidas. Sejamos cooperadores de Cristo, mordomos do Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado. E hoje nós temos culto na igreja, culto da família, às 18h30, na Avenida da Saudade, número 160. Eu aguardo você e a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.